Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 18. Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 18. Diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-a a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Amém. Eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema: a fé se aprende em casa. Como diz o pastor Hernandes, à guisa de introdução, eu quero fazer duas afirmações. A primeira delas é que o casamento, segundo a Bíblia, está sob ataque do inimigo. Várias metáforas foram usadas para destruir o conceito cristão, mas agora se cria novos modelos de ajuntamento, de união, para destruir o conceito bíblico criado por Deus de homem e mulher. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Serão os dois uma só carne. Mas um segundo ataque que nós estamos sofrendo hoje é com respeito aos filhos. E até mesmo os casais crentes estão entendendo que ter filho é ter problema. E você não se coloca, né? E você é um problemaço, mas tudo bem. A Bíblia diz que o homem, para ser feliz na vida, ele precisa de três coisas. Ele precisa de Deus, ele precisa trabalhar e ele precisa ter uma família. E uma família com cachorro, tudo bem. Com animal doméstico, tudo bem. Mas uma família com filhos. Com filhos. E nós precisamos, como igreja, entender isso, incentivar isso, levantar essa bandeira. Porque até mesmo o futuro da igreja e o futuro da nação dependem da família cristã. Esse texto é muito importante, porque Deus está falando para o povo dele, para a nação que ele estava construindo, a importância da família, a importância de ensinar a fé e viver a fé em família, para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos e a nossa nação também seja bem-sucedida. Ou seja, a prosperidade da família gera a prosperidade do governo, do país e da nação. E os nossos filhos serão abençoados materialmente,
posicionalmente, intelectualmente, por causa da fé. Por causa da fé. Eu sei que tem pai aí, e tem um site do demônio, que calcula quanto custa um filho. Sabia disso? Começa na maternidade. E põe ele terminando a faculdade. 2 milhões. Eu não vendo Mateus por 1 trilhão. Irmãos, filhos são bênçãos de Deus. E quanto mais você tiver, melhor. 3, 4, 5, 6, 7. Se a coisa apertar, a gente tem aqui a Bolsa Família evangélica. Nós vamos dar uma bolsa de estudo para o seu filho. Tem pai que diz, pastor, está difícil criar filho hoje. Mas quando é que foi fácil? Onde foi que Moisés nasceu? Lembra do decreto do rei lá para matar as crianças? Macho, ele está aí, ele viveu. Ele foi o libertador. Seu filho, sua filha, pode ser um grande instrumento de Deus. Deus tem um plano para essa nação, para esse país, para o mundo, para a obra de Deus, através do seu filho. Então glorifique a Deus, agradeça a Deus pelos filhos que você tem. Tá certo? Mesmo que se chame Arival. Não tem problema. Não tem maldição hereditária em cima de nós, não. Mas vamos ver o texto. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que os pais são os primeiros professores dos nossos filhos. E como é que os pais vão ensinar os filhos dentro de casa? Às vezes a gente bate muito na tecla aqui de culto doméstico, culto doméstico, culto doméstico. Tudo bem. Mas se não tiver exemplo de vida, não adianta nada. Veja o que diz o texto. Vamos ler o versículo 18, por favor. O que diz aí? Ponde, pois... Vamos lá, gente, por favor. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Presta atenção que o pai crente, ele tem que ter a palavra de Deus no coração e na alma. Então pai e mãe tem que ser exemplo de fé. Com todas as suas desconexões, com todos os seus equívocos, com todas as suas incoerências, porque nós não somos perfeitos. Mas a fé não fingida se aprende onde? Dentro de casa. A fé fingida aprende da igreja. Com os cacuetes. Com os discursos, né? Com as palavras. Mas em casa não tem como fingir. Não tem. Então veja bem. Os pais são os primeiros professores para ensinar fé aos seus filhos, mas eles têm que crer naquilo que eles estão ensinando. E é muito interessante, porque as palavras têm que estar no coração e na alma. Atai-as por sinal na vossa mão. O que significa isso? Quando você for fazer alguma coisa, você faça de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra tem que dirigir as afeições, mas tem que dirigir também as ações. As ações. Terceiro, diz o texto, para que esteja por frontal entre os olhos. O que significa isso? Significa que a palavra não somente vai dirigir a sua visão de vida, a sua cosmovisão, mas também a palavra estará sendo lida através da sua conduta, do seu comportamento, das suas ações. Então eu quero chamar a atenção dos pais crentes. Nós fizemos a EBF essa semana. Nós estamos querendo investir nas novas gerações. Nós estamos com a escola de princípios que deve sair do papel em 2024. Nós estamos preocupados.
E nós precisamos entender que se os pais não assumirem a responsabilidade dentro de casa, de viver a vida cristã em casa, viver a vida cristã. Como é que você vai ensinar de dízimo sobre o seu filho, se você não dá dízimo? Como é que você vai ensinar para o seu filho não falar mal dos outros, se todo dia você já sai no carro falando mal do pastor? Como é que pode? Seu filho vai dizer, eu não vou para essa igreja, meu pai fala tanto mal do pastor, da igreja. Então, como é que faz? Então, pais que creem no Evangelho, pais que amam a Deus, pais que obedecem a Deus. A partir daí, você tem os professores, mas você tem os alunos. E os alunos são os filhos. Veja no versículo 19, o que é que diz aí? Vamos ler juntos? Ensinai-as a vossos filhos, delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. O que é que significa isso? Se você vive, você ensina, você transmite. O maior exemplo, o melhor método de educação é o exemplo. O ensino apenas corrobora, o ensino apenas faz com que a pessoa coloque em prática aquilo que está sendo ensinado. Mas aqui, o que é que significa isso? Falando delas, falando da Bíblia, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-os e levantando-os. Eu quero tirar pelo menos 3 ideias aqui. A primeira delas é que esse ensino, ele é ininterrupto. Ininterrupto. Ou seja, desde quando você acorda e você vai dormir, na sua agenda do dia, você tem que o quê? Ensinar. Falar. Não se preocupe, pai, porque se você não é, seu filho sempre achará você chato. Não tem problema. Mas você tem a responsabilidade de ininterruptamente ensinar isso. Segunda coisa que essas ideias significam aqui, é que você vai ensinar para a vida. Você traz a palavra de Deus para o viver diário. Esse processo aqui, veja bem, olha esse processo. Falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e vos levantando. Significa, meu filho, a palavra de Deus tem resposta para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus deve ser vivida em todas as áreas da nossa vida. Em casa, no caminho para o trabalho, no trabalho. Quando você voltar do trabalho, na universidade, você tem que incutir na cabeça do seu filho que a fé, ela é prática. Ela é prática. Tem pai que pega o breve catecismo, chega para o menino e diz qual é o fim principal do homem. E o menino é muito esperto, ele pergunta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pronto. Agora, debulha isso. Como é que a criança vai entender isso? Tá certo? Então você tem que dar exemplos do ponto de vista prático, vivencial. Como é que você glorifica a Deus? Como é que você goza de Deus? Como é que você desfruta de Deus? Há muitos pais que já estão ensinando os filhos a fazer aplicação na bolsa. Sabia disso? Tem curso agora para criança, sobre finanças, aplicações. E o menino nasce, o pai já faz um seguro de vida universitário. Há uma preocupação muito grande com esse aspecto material, econômico. Mas eu quero dizer para você que seu filho não terá inteligência emocional, não terá sucesso na vida se você não ensinar a palavra de Deus para ela do ponto de vista prático, do ponto de vista vivencial e diário.
Porque se nós ensinarmos apenas na igreja, a religiosidade será de domingo. E aqui está ensinando que é diária, é todo dia, é ininterrupta, é prática, é vivencial. Diz aí, escrevei-as, versículo 20, nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Significa que a palavra de Deus, ela tem um espaço especial, de forma visível, dentro de casa. Dentro de casa. Eu queria que vocês fossem, por gentileza, lá para o texto de 1 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. No versículo 3 a 5, Paulo diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus, o quê? Antepassados. Desde os meus antepassados. Sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Versículo 5, vamos ler juntos? Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Então a fé sem fingimento, ela passa de geração a geração. Eu recomendo que os pais crentes aqui comprem um inário. Inário, Novo Cântico. Se você não souber cantar, tem o meu nome, play, como é que é? Playback. E você cante com seus filhos os hinos. Ah, não vou cantar e não cantar. Atirei o pau no gato. Não faça isso. Cante os hinos. Porque os hinos, eles têm no seu conteúdo a nossa fé, a nossa teologia. Eu sou fruto disso porque no período que eu morei com a minha avó, fazia esse culto doméstico, eu e ela. Se cantava os hinos do inário evangélico. Na época era o inário metodista, a igreja presbiteriana não tinha novo cântico. E você vai ver, cantor calmo, sereno e tranquilo, os velhinhos aqui tudo brilharam os olhos, né? Naftalina tomou conta aqui, porque é da época da mocidade, né? Calmo, sereno e tranquilo. Quando não tinha ansiedade nem depressão. Então, os hinos ficam. Os hinos fazem parte da tradição oral. A palavra está escrita. Por isso que o crente raiz, ele só tem duas ferramentas, a Bíblia e o inário. Ele lê a Bíblia, canta e ora. Pronto, tá bom. Feijão, arroz e bife. Melhor prato, nutriente. E você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. A fé se aprende em casa. Os pais são os professores. Os filhos são os alunos. Os resultados vêm de Deus. E veja no texto, versículo 21. É uma sequência lógica. Ponde as minhas palavras no vosso coração, ensinai as minhas palavras para os seus filhos. E aí, sabe o que vai acontecer? Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Sabe o que Deus está prometendo aqui? Longevidade. E você sabe qual é o mandamento com promessa?
honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Deus está prometendo para nós e para os nossos filhos vida de qualidade, vida de longevidade, vida abençoada na terra. Às vezes nós estamos só raciocinando economicamente. Meu filho, deixa de ser materialista, deixa de ser avarento, deixa de ser idólatra, confia em Deus. Deus ama mais os seus filhos do que você. Seus filhos são de Deus, herança do Senhor. Mas aí vem uma promessa de Deus para pais que ensinam e que passam a fé dos seus filhos, e esses filhos vão viver de forma abençoada na terra. Mas veja no versículo 22. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos, que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Versículo 23, o que é que diz aí? O Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais. Veja, Deus não somente desapossa, mas dá. O que significa isso? Significa prosperidade, expansão, crescimento. Irmãos, como é que você pega, mesmo o povo de Israel sendo infiel, mas Deus é fiel, como é que você explica? De 20 homens, mulheres, homens que ganharam o prêmio Nobel, 80% são judeus. Como é que uma nação, naquele pedaço de torrão, se torna uma potência mundial? Em tecnologia, em armamento, em agricultura. Como é que esse povo, para onde eles vão, para onde ele vai, né? São abençoados. Uma pena que os judeus não ficaram lá em Pernambuco, foram para Nova York. Porque Pernambuco podia ser uma Nova York hoje, né? Primeira sinagoga de judeus lá em Recife. Deus é fiel. Se você amar o Senhor, você guardar os seus mandamentos, se você passar esses mandamentos para os seus filhos, e aí você tem que entender que a maior herança, pensa bem, a maior herança, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é a fé. Porque eles sendo crentes, sendo de Deus, sendo convertidos, tudo vos será o quê? Acrescentado. Deus não somente dará prosperidade, Deus dará avanço. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar, esse será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Nós temos aqui, além de prosperidade, além de expansão, você tem aqui algo que a gente chamaria de poder irresistível, de avanço, de crescimento. E não é o povo que vai fazer isso, é Deus. É Deus que porá sobre toda a terra que pisar de vosso terror e o vosso temor. Você já pensou nisso? A grandeza das promessas de Deus para as famílias crentes. Você já pensou se nós, como igreja, vivêssemos isso hoje? O que vai ser o nosso país daqui mais alguns anos? Quando filhos de crentes estarão exercendo estrategicamente na sociedade brasileira cargos, funções, e a transformação virá através do Evangelho. Através do Evangelho.
É preocupante quando a gente olha para muitos casos dentro da igreja em que os pais estão terceirizando para a igreja o papel que é deles. Não vai ser como 1 hora de escola dominical, 1 hora e meia de culto aqui, que seu filho vai aprender a fé. Ele vai vir aqui para agradecer a Deus a família crente que ele tem. Ele vai vir aqui para agradecer a Deus pelo pai, pela mãe que ele tem. Ele vai vir aqui para agradecer a Deus as experiências que ele teve com Deus durante a semana, de bênção, de proteção, de crescimento, de evangelização. Então, meus amados irmãos, nós não temos outra saída, do ponto de vista bíblico. Não temos outra saída. E, às vezes, a gente se esquece disso. Volta um pouquinho lá para Deuteronômio capítulo 8. Do verso 11 até o verso 18. Os perigos de se esquecer de Deus. Dos versos 6 a 10, Deus vai dar tudo. Mas veja a partir do versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens. Versículo 14, lê comigo. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 17 até o versículo 20, vamos lá? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porque não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Sabe quais são os perigos da gente esquecer de Deus? Esquecer que tudo que a gente tem e vem de Deus. A disciplina de Deus. A disciplina de Deus. Então, irmãos, vamos investir na fé dentro de casa. Você que é pai crente, mãe crente, nunca é tarde. Começa a viver dentro de casa. Começa a mostrar para os seus filhos, através da sua conduta, do seu comportamento, da sua dependência de Deus, que você é crente, que você ama o Senhor. E você pode ter certeza que isso terá um impacto muito grande na vida de seus filhos. Amém? Que nós, como famílias, possamos investir nisso. E que a igreja de Pinheiros possa ser uma parceira de vocês. Para que juntos, falando a mesma língua, tendo o mesmo foco, o mesmo objetivo, nós possamos ver uma geração mais abençoada do que a nossa. Uma futura geração mais crente, mais dependente de Deus e com certeza muito mais rica do que nós. Tá certo?